E o versículo 13 diz assim: então Jesus foi da Galileia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. Versículo 15: Jesus respondeu para João dizendo: deixa que assim seja por agora, pois convém cumprir toda a justiça. Então ele assim concediu. 16: e Jesus, quando foi batizado, saiu logo das águas, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Meus queridos irmãos que aqui está, candidatos às águas do batismo, o batismo, como a Bíblia nos ensina, ele é na verdade um ato de testemunho público daquilo que vocês já possuíram no dia em que vocês confessaram a Jesus como Salvador das vossas vidas. Jesus, na sua palavra, o apóstolo Paulo, ele disse na carta aos Romanos, capítulo 10, que a salvação, ela é adquirida através da confissão sincera do coração, acompanhada pelo sentimento de arrependimento dos seus pecados. E disse Paulo assim: aquele que confessar Jesus como Salvador e com seu coração crer nesta justiça, este será salvo. Porém, Jesus, ele disse que aquele que obteve através da confissão, através do arrependimento, a salvação mediante a graça, precisa dar testemunho desta decisão através das águas do batismo. Por que o batismo é importante para a salvação? Porque sobre as águas, a imersão do corpo representa o sepultamento da velha natureza. A imersão do corpo sobre as águas representa uma mudança de vida. É um testemunho na qual você está dizendo: hoje eu morro para a velha natureza, eu morro para o mundo, aquele velho homem cheio de hábitos, de pecados, aquele velho homem cuja natureza é reprovada, ele está morrendo hoje no sepultamento da imersão sobre estas águas. E vocês estão, apesar de chegarem aqui todos vestidos com a roupa das quais vocês vieram de casa, mas sobre vocês foram colocadas uma bata branca, para que estas vestes, nesta data, pudessem representar visivelmente aquilo que está dentro de vós. Pastor, mas o que está dentro de mim? Representado por estas roupas brancas, as vossas obras de justiça, a vossa alma, o vosso espírito que já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo, ele tem esse poder de purificar o pecado, de lavar a alma, o espírito, a mente e o coração, e tornar-nos brancos diante dos olhos de Deus, porque o branco, ele representa pureza, limpeza. Isso quer dizer que Deus, ele produziu através da palavra, mediante o Espírito e através do seu sangue, esta limpeza, esta purificação de alma, corpo, mente, espírito e consciência. E agora, uma vez puros, limpos pelo sangue de Jesus por dentro, vocês estão representados aqui do lado de fora, vestidos de branco, para declarar para toda a congregação que aqui está, de que de fato o sangue de Jesus já vos alcançou, purificando de todo o pecado. Portanto, hoje, a natureza que já foi deixada para trás, ela será publicamente declarada morta. Aleluia. E vocês serão declarados vivos em Cristo, ligados ao corpo de Cristo pelas águas do batismo. Pastor, e a Bíblia diz que isto significa o que no sentido espiritual? Significa que a partir de hoje, vocês são um com Cristo, conectados no corpo espiritual, a igreja, não como instituição,
mas como organismo vivo. Vocês estão hoje sendo identificados não só na terra, mas no céu e debaixo da terra, porque até os demônios, eles vão observar este ato hoje aqui, e eles vão entender que vocês não pertencem mais à velha natureza, ao velho mundo, ao velho sistema, mas que agora o governo, o reino de Deus habita sobre as vossas vidas. Foram, pela palavra de Deus e pelo Espírito, transportado para o reino da luz. E Jesus, ele disse que aquele que com ele for sepultado, aquele que com ele morrer, com ele também será ressuscitado, e aquele que foi identificado nas águas do batismo será identificado na sua vida e na ressurreição quando a trombeta tocar. Então, queridos, sejam bem-vindos ao reino espiritual. A partir de hoje, vocês não são mais discípulos apenas, vocês estão prontos para cumprir a missão de Jesus, para ir e falar de Jesus a outros e dizer quão grandes coisas fez o Senhor pela vida de vocês. Daqui para frente, permaneçam, como disse o apóstolo Paulo, não como alguém que já conseguiu alcançar a salvação e agora ela está garantida, mas sempre prosseguindo para o alvo que vos está sendo proposto hoje nas águas do batismo, que é o céu, a eternidade, uma morada ao lado do Senhor. E, pastor, qual que era a melhor coisa que eu devo fazer a partir de agora? Faça como Paulo. Paulo, ele disse: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para aquelas que estão diante de mim, para que alcance o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Prossiga, não pare. O conhecimento que vocês adquiriram de Deus, que vos trouxe até esse momento, ele é muito mais além do que tudo que vocês possam imaginar agora. E nesta caminhada de conhecer o Senhor, vocês devem continuar prosseguindo em conhecer. Hoje é o batismo, amanhã é o chamado, a confirmação do ministério, é a consagração, é a manifestação da vocação de Deus na vida de cada um de vocês. Eu me lembro de que quando eu estava sendo batizado, eu não tive tempo como vocês tiveram de estarem na casa de Deus durante todo o tempo, como muitos outros. Eu aceitei Jesus numa quarta-feira, 15 dias depois eu me candidatei para descer as águas batismais, e 30 dias depois que eu aceitei Jesus, eu estava vestido de branco. Era mais ou menos 400 e poucos candidatos, porque em Vitória, em Feira de Santana, as igrejas, na minha época, eram 300 e poucas congregações, e o batismo é feito tudo junto. Então era 400 e poucos candidatos. Na fila dos jovens estava eu, com os meus 17 anos de idade. E logo à minha frente estava a minha esposa. E a Neide se batizou no mesmo batismo, meu bem? Neide foi depois, né? Estava eu e a minha esposa. Para quem estava ali, eu vou falar de mim. Era apenas um recém-novo convertido de 30 dias que tinha chegado na igreja. Mas naquele dia, Deus já sabia que estava ali um pastor, um pregador, um homem de Deus. Eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus de verdade, num domingo, Deus falou comigo numa quarta-feira. 25 dias depois eu estava me batizando. Então o que vocês serão em Deus, nesta manhã, pode ser confirmado e consolidado nas águas do batismo, segundo o sonho que cada um desejar. E isso não faz parte da minha fala em momentos de batismo, mas eu sinto de Deus de falar isso aqui. Aleluia. Sabe? É como se o Espírito Santo estivesse dizendo para mim assim: declara a vocês o que você quer ser no reino de Deus. Aleluia. O que você quer ser? Porque as águas do batismo estão prontas e vocês estão vestidos de branco. Agora Deus pergunta: o que tu queres ser na minha obra? Um pastor, um evangelista, um pregador,
um missionário, alguém que é usado pelo Senhor, o mesmo Espírito que vos salvou é o que vai vos dar os dons espirituais, é que vai capacitar vocês, é que vai habilitar vocês para um chamado. A Bíblia diz que tudo é possível, não aquele que está preparado, mas aquele que crê, porque a preparação ela vem de Deus. Deus chama as pessoas despreparadas, pessoas incapacitadas, os que não são, os que não é, para prepará-lo. Agora você precisa desejar e sonhar isso. E eu quero concluir esta palavra dizendo para vocês que eu desejo muito nesta manhã que a mesma coisa que aconteceu no batismo de Jesus aconteça no batismo de vocês nesta manhã. João Batista estava em águas batizando, e a Bíblia diz que Jesus entrou no meio da multidão. Quando João viu Jesus, ele estava cheio do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus revelou para ele dizendo que aquele era o Filho do Deus vivo, e João se sentiu pequeno, insignificante para batizar o Filho de Deus. Portanto, ele disse assim, João o impediu Jesus dizendo, eu é que tenho a necessidade de ser batizado por ti, mas tu vens a mim. Mas Jesus olhou para ele, e olha a resposta de Jesus, disse-lhes, deixa agora, para que se cumpra as Escrituras e a justiça de Deus. Na vida daquele que aceitou a Jesus e confessou como seu Salvador, o batismo é o cumprimento das Escrituras e também da justiça de Deus. Por quê? Porque as vestes brancas sobre as águas do batismo, quando vocês saírem destas águas, Deus estará dizendo ao mundo espiritual, está justificado, está justificado, os pecados foram apagados, estão justificados. O pecador tornou-se justo mediante as águas do batismo. Então, a Bíblia diz que João assim consentiu. E para nós concluirmos, quando Jesus ele entra nas águas e ele é batizado, assim que ele sai das águas, processo de transição, eis que o céu se lhes abriu e viu o Espírito de Deus descer como pomba sobre ele. Terceiro ato ou acontecimento no batismo de Jesus. E uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu profetizo hoje que o céu há de se abrir sobre vossas vidas e que o Espírito de Deus descerá sobre vós e que haverá testemunho de Deus na terra, dizendo, tu és o meu filho, a minha filha, em quem eu tenho prazer. E que a igreja de Deus, juntos neste mesmo Espírito, possamos continuar orando, cantando e adorando ao Senhor, porque nós iremos proceder agora com o batismo e a atmosfera da adoração, irmãos, ela se faz necessária para que a graça de Deus ela esteja presente neste lugar, amém? Eu